Os Bragg provaram que os raios-x eram a chave para entender a organização dos cristais. No entanto, um jovem cientista percebeu que eles guardavam um segredo ainda maior: a identidade fundamental de cada elemento químico. Nascido na Inglaterra em 1887, Henry Moseley veio de uma linhagem dedicada à ciência. Seu pai era biólogo e professor na Universidade de Oxford, onde o próprio Moseley mais tarde estudaria. Em 1910, após se formar, Moseley foi para a Universidade de Manchester para trabalhar com um grupo de cientistas liderado por Ernest Rutherford. Naquele período, embora o modelo de Rutherford tivesse revelado a estrutura nuclear do átomo, importantes lacunas ainda persistiam. A tabela periódica de Mendeleev, por exemplo, organizava os elementos por suas propriedades químicas, mas a dependência da massa atômica criava nós teóricos. O exemplo mais emblemático era o par cobalto e níquel. Para respeitar as semelhanças químicas, Mendeleev foi forçado a inverter a ordem das massas, contrariando seu próprio critério principal. Simultaneamente, a ciência buscava quantificar a carga positiva do núcleo. Niels Bohr postulava que tanto o número de elétrons quanto a carga nuclear deveriam ser valores inteiros, mas a ciência ainda carecia de uma prova experimental sólida para validar essa hipótese. Foi justamente para preencher essa lacuna que Henry Moseley, ao ingressar no grupo de Rutherford, vislumbrou na técnica de raios-x o caminho para elucidar a estrutura atômica. Com o aval de Rutherford, Moseley se especializou em 1912 no estudo dessas radiações sob a orientação de William Bragg. Paralelamente, o físico amador holandês Antonius van der Broek formulava, em janeiro de 1913, uma hipótese teórica audaciosa. As propriedades de um elemento seriam ditadas por sua posição na tabela periódica, o número atômico, e não por sua massa. Em novembro do mesmo ano, Van der Broek formalizou essa tese em uma carta à revista Nature, sugerindo que a carga elétrica nuclear equivaleria exatamente a esse número de ordem. A proposta, que oferecia a base teórica para os experimentos de Moseley, foi prontamente acolhida e considerada promissora por nomes como Rutherford e Frederick Soddy. Motivado a transformar a teoria em evidência, Moseley decidiu submeter a chamada hipótese de Brock ao rigor experimental. Utilizando a espectroscopia de raios-x, ele buscou comprovar se o número atômico era de fato a propriedade fundamental que definia a identidade de cada elemento químico. Por meio da técnica de difração de Bragg, Moseley analisou as emissões de 10 elementos químicos e identificou um padrão fundamental. A frequência dos raios-x emitidos correlacionava-se perfeitamente com a ordem numérica dos elementos na tabela, independentemente das variações de massa atômica. O teste definitivo ocorreu com o par cobalto e níquel. Moseley demonstrou experimentalmente que o cobalto possui um número atômico inferior ao do níquel, validando a inversão intuitiva feita por Mendeleev. Essa evidência solucionou a inconsistência histórica da tabela periódica, estabelecendo definitivamente o número atômico, a carga nuclear, como a verdadeira identidade química de um elemento. Entusiasmado, ele escreveu em novembro de 1913 ao físico dinamarquês Niels Bohr. Os resultados foram extremamente simples e em grande parte o que seria de se esperar. Em seu artigo publicado na Philosophical Magazine, Moseley expandiu sua investigação para abranger uma gama ainda maior de elementos. Ele demonstrou que a raiz quadrada da frequência dos raios-x característicos emitidos por um átomo é diretamente proporcional ao seu número atômico. Ao transpor esses dados para um gráfico, obteve uma linha reta quase perfeita, a célebre escadaria de Moseley, que provou definitivamente que o número atômico não era um mero índice de posição na tabela. Na verdade, se tratava de uma propriedade física fundamental, a carga positiva real do núcleo atômico.
A precisão da escadaria de Moseley era tamanha que ele pôde identificar lacunas em sua representação gráfica, prevendo a existência de elementos ainda desconhecidos, os de número atômico 43, 61, 72 e 75. Todos esses seriam descobertos anos depois, confirmados exatamente por seu espectro de raio-x. Além de reorganizar a tabela periódica, o trabalho de Moseley forneceu o alicerce experimental que faltava para a teoria de Niels Bohr. Enquanto Bohr propunha que elétrons saltavam entre níveis de energia quantizados no hidrogênio, Moseley demonstrou que essa mesma lógica se aplicava a átomos pesados. Ele provou que as transições eletrônicas que geram raio-x seguiam a regra de Bohr em uma escala de energia muito maior, confirmando que os elétrons estão organizados em camadas com energias bem definidas. Contudo, essa brilhante trajetória científica foi abruptamente interrompida. No final de 1913, Moseley retornou a Oxford para apoiar sua mãe recém-viúva. Em 1914, ignorando os apelos de sua família e de Rutherford, se voluntariou para lutar na Primeira Guerra Mundial. Em 1915, aos 27 anos, faleceu em combate na Batalha de Gallipoli, na Turquia. Sua morte é considerada uma das maiores perdas para a ciência moderna. Se tivesse sobrevivido, muitos acreditam que Henry Moseley teria recebido o Prêmio Nobel.